Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos coordenadores da plataforma, e hoje estamos aqui reunidos para nossa aula de transferência para a prova da UNRV, com foco também aqui na parte teórica, né? Então, hoje vamos abordar a biologia molecular e celular do nível superior. Tá bom, pessoal? Essa aula é dividida em 3 tópicos. Fechou? Esse vai ser o primeiro tópico e os demais a gente vai estar desenrolando nas próximas aulas, tá bom? Então, acho que no primeiro momento, o que a gente tem que entender, pessoal? A célula humana, ela é uma célula eucarionte, né? Diferente de bactérias, por exemplo, que vai ser células procariontes. Dentro das células eucariontes, a sua principal diferença em relação às outras células, ela possuir um núcleo organizado, tá? Então, basicamente, possuir um núcleo organizado para fazer toda a diferença ali dentro da estrutura da célula, tá? Dentro desse núcleo organizado, vamos ter o principal, que seria o nosso material genético, tá? Que é o que a gente vai estar abordando hoje. Então, dentro das células eucariontes, temos um núcleo organizado. Dentro desse núcleo, temos a estrutura de DNA, né? Para alguns casos, em outros casos, RNA, tá? Mas a gente vai estar abordando, então, a parte aqui de organização do material genético. Falando do DNA, que seria a molécula presente nas nossas células, né? Nós somos seres eucariontes, certo? Então, o DNA ele vai ser uma macromolécula longa, tá? Bem longa, né? Quem diria o pessoal do Projeto Genômicos fala isso bastante. Então, ela vai se assemelhar, pessoal, como se fosse uma escada, sabe aquelas escadas em espiral, que parece que é infinita, né? Então, ela se assemelha a uma escada em dupla hélice ali, tá? Cada fita da hélice é um polímero linear, tá? Então, todo o material genético vai ser constituído por vários nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos, pessoal, eles vão ser compostos de quê? Uma parte, né, que seria a nossa pentose, né, é o açúcar, né, sendo que no DNA é uma desoxirribose, no DNA é só uma ribose simples, tá? Ambas elas são pentoses, pensando em classificações de açúcares, tá? Então, essas pentoses pode ser ribose no RNA ou desoxirribose no DNA. Outro ponto também muito importante da estrutura do nucleotídeo é o quê? Essa pentose ela vai estar ligada a um grupo fosfato e um grupo de base nitrogenada, tá? Essas bases nitrogenadas vocês conhecem muito bem, né? Que elas podem ser adenina, guanina, timina ou citosina. Lembrando que a gente está falando do DNA. Referindo-se ao RNA, a gente ainda vai ter a uracila, que é uma estrutura específica das moléculas de RNA. Então, vamos focar nessas 4 bases, tá? Essas 4 bases, pessoal, elas têm milhares de combinações e sequências diferentes para a gente conseguir formar vários aminoácidos, que são proteínas, né? Ou a menor parte da proteína também de formas diferentes, tá? Essas moléculas de DNA, pessoal, além disso tudo, elas vão ser 2 cadeias de açúcar-fosfato que vão se unir numa dupla S. E essa ligação entre essas 2 fitas, né, como se eu fosse juntar um RNA com outro, essa junção, ela vai acontecer por pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, tá? Por quê? Dentro do final dessas estruturas de base nitrogenadas, a gente vai ter nitrogênio ligado a hidrogênio, ou seja, a gente vai estar movimentando ali, fazendo toda uma questão de ser, de aumentar a sua afinidade. Então, lembrar que as ligações de hidrogênio, elas acontecem com flúor, oxigênio e nitrogênio ligado ao hidrogênio. Que aqui, no caso, é uma base nitrogenada, a gente vai ter essa ligação de hidrogênio acontecendo. Tá bom? Outro ponto importantíssimo é o quê? E lembrando, pessoal, essa estrutura é muito forte. Então, se alguns de vocês for trabalhar com perícia médica, por exemplo, né? Vai ali fazer uma perícia de um corpo que foi carbonizado, foi totalmente queimado. Vocês vão procurar estruturas que ainda se mantiveram, como, por exemplo, osso, dente, cabelo, né? Para o quê? Tentar extrair o DNA, e dessa extração a gente consegue manter a estrutura. Por quê? O DNA, pessoal, ele tem ligação de hidrogênio que é muito forte, a gente precisa de muita energia. Então, uma simples carbonização não consegue quebrar essas ligações de hidrogênio. Tá? Por isso que a gente vai focar ali em tentar extrair o DNA até para conseguir identificar quem é aquela pessoa. Isso é um recurso muito utilizado, tá bom? Outro ponto importantíssimo é, dentro dessas ligações, os nucleotídeos, eles têm algumas restrições. Então, assim, a adenina, ela só se liga com timina, fazendo uma ligação dupla.
Já a guanina e a citosina só se ligam fazendo 3 pontos de hidrogênio, tá? Então, lembrar que G mais C faz 3 pontos e A mais T faz apenas 2 pontos, tá bom? Outro ponto muito importante é, tá? O DNA, ele vai estar associado a uma proteína para se organizar. Então, assim, imagina que o DNA é uma fita longa, certo? Como se fosse um fio de cabelo. Se eu quiser organizar essa fita, eu vou precisar enrolar ela em alguma proteína, que no caso são o quê? Formando os cromossomos, tá? Então, basicamente, eu vou pegar uma proteína e vou enrolar o material genético nela, eu vou chamar isso aqui de cromossomo, tá? Dentro da célula, pessoal, a estrutura de cada cromossomo ela é altamente organizada, justamente para conseguir caber dentro do menor espaço e a maior quantidade de informações possíveis. Mesmo na fase interfásica, né, do núcleo, essa hélice dupla de DNA vai ter mais ou menos ali uns 2 nanômetros, ou seja, é muito grande. Ela está sujeita a pelo menos 3 níveis de enrolamento. Então, ela vai se enrolar na proteína, depois enrolar nela mesma e depois enrolar em outras. Tudo isso para a gente conseguir ter um maior grau de condensação, tá? O nucleossomo é a unidade fundamental que vai que está relacionado ao empacotamento e consiste em um núcleo de 8 estonas, tá? Então, basicamente é isso. O nucleossomo, ela é uma unidade fundamental de empacotamento. Então, ela consiste em um núcleo de 8 estonas, proteínas básicas que são pequenas, né, altamente conservadas ali, com 103, 135 aminoácidos. Então, imagina, dentro de uma cadeia daquela enorme, vai ter mais de 100 aminoácidos agregados, a gente vai estar condensando todas as estruturas para caber no núcleo, tá? E o cerne, né, ele é formado por 2 moléculas de cada uma dessas estonas, né, que seria o quê? O H2A, H2B, H3, H4, né, ao redor dele ali, que são estruturas proteicas. Já o segmento ali, 146 PB do DNA da fita, ela vai enrolar 1,7 voltas, então é muito específico, tá? O que vocês têm que lembrar é isso, pessoal, das estonas, que são essas proteínas que vão enrolar o material genético. Nisso a gente forma um cromossomo, tá? Essas estruturas elas se juntam, formando um material mais denso ali. Então, pelo menos vai ter umas 3 desdobramentos ali, 3 condensações diferentes, tá? Obviamente, pessoal, saber os tipos de estonas, né, não vai cair na prova de vocês, mas é interessante vocês entenderem, existe estona H2A, H2B, H3, H4, né? Segmentos de fita, eles têm várias numerações também, tá? E aí também entender que essas duplas fitas, essas voltas, elas não precisam ser necessariamente completas, né? Outro ponto muito importante, pensando nos nucleossomos adjacentes, né? Eles são unidos por um DNA espaçador curto, né? Por que um espaçador curto? Justamente para a gente conseguir um maior grau de condensação, consequentemente, ele também tem uma organização melhor do DNA, tá? Então, basicamente, pessoal, o que vocês têm que entender é, o material genético ele vai se condensando, 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 isso é sinônimo de organização, tá bom? Então, aqui tem uma imagem que vai ficar tudo mais didático, né? A microestrutura aqui são os nucleotídeos, né? Como eu falei, é uma pentose ligada a um ácido nucleico, né? Então, seria ali um adenina, uma timina, uma guanina, uma citosina, e elas juntos a um fosfato, tá? Então, o fosfato, ele serve para ligar de cima para baixo essas estruturas. Então, dentro de uma mesma linha, de um RNA, quem vai estar atuando são as ligações de sulfato, de fosfato, tá? Então, no RNA, as ligações de fosfato que vão unir um com o outro. Já para formar o DNA, ou seja, juntar uma fita com a outra, a gente vai ter as pontes de hidrogênio. Como eu citei, adenina com timina fazem 2 ligações, né? Então, se vocês forem ver aqui, ó, tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá. Se vocês forem perceber aqui, eles só fazem 2 ligações mesmo. A com T só 2 ligações. G com C, ou seja, guanina e citosina fazem 3 pontos. Que são pontos de hidrogênio, tá? E aqui, por que isso acontece? Se dá pelas suas estruturas. Então, o tipo de estrutura aqui vai permitir 2 ligações ou 3. E aí, como eu falei, a uracila, ó, ela seria um análogo ali correspondente ao RNA, tá? Então, depois que essa fita ela vai ser formada, ó, a gente vai enrolar ela na proteína que eu falei para vocês, são as estonas. Então, ó, cada bolinha dessa aqui é uma estona, a gente vai estar enrolando elas, ó, tá vendo? Essas estonas depois aqui a gente vai pegar e vai juntar outros materiais genéticos que já estão enrolados um no outro, tá? Então, eu vou estar tendo vários graus de condensação. Aqui, como eu falei, ó, dentro da mesma fita, o que
de cima para baixo liga um ácido nucleico com outro, são as ligações de fosfato, ó, o grupo fosfato aqui, ó. Já entre uma fita e outra são as pontes de hidrogênio. Isso aqui é uma informação muito importante, pessoal, tá? Então, ok, a gente vai ter então esse material genético lá, todo condensado e organizado na célula. Quando a gente vai ter que descondensar esse material para ser utilizado para um meio-fim? Então, vai ser no seguinte momento, né? Quando a gente estiver fazendo a transcrição, ou seja, eu quero fazer uma síntese proteica, tá? Então, toda vez que uma célula vai se dividir ou vai fazer uma síntese proteica, ela precisa descondensar uma fração do material genético para conseguir tá fazendo esse processo acontecer, tá? Então, a transcrição, pessoal, então a gente vai pensar, poxa, a síntese proteica ela é dividida em quê? Transcrição, tradução e a síntese de fato, né? O transporte, né? Então, assim, o primeiro passo seria a transcrição. Se a gente fosse levar isso para uma analogia de cozinha, né? Seria basicamente o DNA é o livro de receita, e os leitores ali, o cozinheiro, seriam as proteínas e aminoácidos envolvidos. Né? Os aminoácidos seriam os ingredientes, certo? Então, olha só que interessante. A transcrição, ela vai ser um processo no qual um gene, né, da sequência daquele DNA, como eu falei, ele vai ser copiado, ou seja, transcrito. Basicamente, eu vou desenrolar esse material genético em uma fração e ler essa fração, tá? Ler e copiar, tá certo? Como é que a gente vai estar fazendo isso, tá? Vamos ter que descolar a fita e formar um RNA, uma molécula de RNA. O que a gente copia não é o DNA, é o RNA, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer para a transcrição rolar. A RNA polimerase ela vai ser a principal enzima de transcrição, tá? Olha o nome, RNA polimerase, ou seja, ela transforma o nosso DNA em uma fração de RNA para conseguir ser copiado. A transcrição ela vai começar quando essa RNA polimerase ela se liga a uma sequência promotora, né, próxima ao início de um gene, né, e ela vai começar a fazer a leitura daquele local do gene apenas para ler a informação da proteína que eu preciso produzir. Tá? Não vai achando que a gente vai ler todo o material genético toda vez que for fazer uma proteína. Não, a gente vai ler só a informação para fazer aquela proteína. O análogo à cozinha novamente, né? Se eu quero fazer um bolo de chocolate, não preciso ler o livro de receita inteiro. Só preciso ler a receita de bolo de chocolate. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Para vocês passarem na prova de transferência, não tem que saber toda a medicina, mas tem que saber bem os assuntos do edital. Tá bom? Então, a RNA polimerase, pessoal, vai usar uma das fitas de DNA que a gente acabou de separar como molde. Tá? Então, basicamente, vai ser assim: ó, tem o DNA, vem a RNA polimerase. Ela vai abrir a fita, a gente vai transcrever aquele pedaço do RNA, certo? E aí vai usar aquele pedaço como molde para tá levando ali e fazendo a síntese, tá? A transcrição só acaba num processo chamado de terminação. Terminação ela depende do quê? Da sequência de RNA que vai estar ali. Então, existe uma sequência que fala assim, ó, acabou a cópia. Ou seja, assim, ó, tá pronta a receita. Então, ela vai ler ali o final da informação, fecha a fita, condensa novamente e aí parte para a produção, tá? Dentro desse processo, né, a transcrição ela vai ser o primeiro passo, como falei para vocês, dentro da expressão gênica, no qual toda essa parte da informação do gene, né, então o gene é o quê? Uma informação presente no material genético. Elas vão ser usadas para eu construir algum produto mais funcional, como a proteína. Então, eu quero fazer a proteína do cabelo, como é que vai fazer? Eu vou caçar dentro do material genético, onde tem a informação da proteína do cabelo, eu vou pegar a RNA polimerase, abrir essa fita, transcrever aquele pedaço, fazer um RNA mensageiro e botar ele para fora ali para ele ser traduzido. E, consequentemente, ler essa informação de como fazer aquelas proteínas, tá? Então, dentro dessas etapas, né, vamos lembrar, a transcrição de um gene, né? Ele vai acontecer em 3 passos. Então, tem a iniciação, o alongamento e o término, tá? Então, vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona isso. Dentro da iniciação, esse RNA polimerase, como eu falei para você, vai se ligar no DNA, né? Que é o DNA promotor, o DNA base. Ele vai pegar aquela fita e vai abrir ela, né? E aí, cada gene, né, vai ter seu próprio promotor. Então, a gente sempre tem os locais de promotoria ou promoção ali que vai estar dando início àquela informação, tá? Outro ponto importante é, uma vez que a gente liga o RNA polimerase, separa as fitas de DNA, promove o molde da cadeia em um só dos filamentos. Então, toda a transcrição, repito, só acontece em um dos lados da fita, tá? Depois que essa informação ela é copiada, a gente vai ter um alongamento. Então, um filamento de DNA,
a fita molde, né, no caso, ela age como molde de RNA polimerase, tá? Então, conforme o que ela vai lendo, né, entre aspas, esse molde, por sua vez, vai fazendo a polimerase acontecer. Então, polimerase significa produção de algo, de um polímero, de uma cadeia longa, tá? Então, ele vai construir uma molécula de RNA a partir disso, que seria o nosso RNA mensageiro, tá? Essa cadeia, ela cresce do seguinte sentido: 5 linhas para 3 linhas. E o reverso seria o quê? De 3 linhas para 5. Né? Ou seja, o transcrito de RNA ele carrega a mesma informação do filamento que não foi molde. Óbvio, porque eles são pares. Né? Então, por exemplo, se um lado tem uracila, que a gente está falando de RNA, né? Do outro lado era timina, do outro lado era adenina. Entendeu? Então, lembrando que timina no DNA e uracila no RNA, né? Então, por exemplo, aonde tinha guanina, do outro lado eu sei que tem citosina, então eu não preciso ficar copiando as duas fitas, tá? Elas são antiparalelas. Então, olha só, depois que eu faço esse alongamento, a gente vai ter o término. Então, o término dessa sequência, né, são sequências que vão ser finalizadoras. Então, dentro daquela informação vai ter assim, ó, para por aqui, tá? Essa finalização do RNA transcrito, ela vai estar completa. Então, eu vou ter gerado um RNA que foi moldado dali, e agora a fita está pronta para se fechar novamente, tá bom? E olha que interessante aqui, ó, a gente vai mostrar isso aqui em imagem, fica mais fácil, né? Então, a gente vai ter aqui o DNA, que seria essa fita verde, tá vendo? Aí vai vir aqui, ó, a polimerase, vai pegar, achar um promotor, começar a ler aquela informação, copiar aquela informação e gerar uma fita anexa, tá vendo aqui, ó? RNA mensageiro, tá vendo? Essa informação seria como se fosse assim, eu quero fazer uma receita de bolo de chocolate. Então, eu vou pegar aqui o DNA, tá vendo? Aí vem, ó, RNA polimerase, abre a fita. A gente vem, ó, copia as informações. Então, tá vendo? Abriu a fita aqui, ó, ele vai copiar, ó. TAC, TAG, AGC, tá vendo? Aí ele vai pegar e vai fazendo o contrário. Então, onde tinha timina, é adenina. Onde tem adenina, é uracila. Onde tem citosina, é guanina. E vai indo assim, ó. Até chegar no de terminação. Então, chegou aqui, ele vai falar assim, ó, opa, parou. Eu vou pegar essa fita que eu copiei, e isso aqui a gente chama de RNA mensageiro, tá vendo? Esse RNA ele vai sair do núcleo da célula e vai lá de encontrar o ribossomo, né? Vocês devem ter aprendido isso aí, que o ribossomo é a organela responsável pela produção de proteínas, então ele vai até o ribossomo e manda acontecer a tradução, tá? Então, quando o RNA mensageiro ele encontra o ribossomo, a gente entra no processo de tradução, tá? Essa tradução, a cada 3 sequências aqui de aminoácidos, né? 3 sequências de nucleotídeos, a gente vai ter, na verdade, uma produção de um aminoácido. Então, a gente chama isso aqui de códon. Então, por exemplo, ó, A U G é um códon, A U C é outro códon, o CG é outro códon, o A é outro códon. Então, cada trinca dessa aqui, a gente corresponde a um códon, que vai ter um anticódon responsável ali por estar transportando os aminoácidos correspondentes, certo? Então, é sempre bom vocês lembrarem dessas etapas. Dentro do processo de tradução, né, então teve a transcrição, depois a tradução, tá? Ela vai consistir basicamente em unir esses aminoácidos de acordo com a sequência de códons que eu acabei de falar, desse RNA mensageiro. Então, o códon, como eu falei, é uma trinca de bases nitrogenadas presente no RNA mensageiro, e dentro de cada trinca tem um anticódon. Esse anticódon, ele vai estar lendo e acionando o RNA transportador para ficar trazendo esses aminoácidos e montar a molécula. Então, assim, ó, eu vou ler aqui, ó, AUG. AUG vai formar aqui o aminoácido MET, né? Então, a gente vai pegar, leu esse códon, ele vai mandar assim, ó, RNA transportador, vai lá buscar o MET, ele vai lá e busca. Agora vai ser tal sequência. Deu leucina, então vai lá buscar uma leucina. Vai dar não sei o quê. Então, a cada trinca dessa aqui de códon, a gente vai mandar buscar um aminoácido diferente, tá? Outro ponto muito importante é, como essa sequência de RNA mensageiro é determinada pelo gene, ou seja, é uma informação que está contida no seu DNA, né? Essa sequência de bases nitrogenadas, né? Então, essa síntese proteica ela vai representar basicamente uma tradução da informação que está no seu material genético. Por isso que é uma tradução gênica, tá? Se você tivesse, por exemplo, uma mutação que vai fazer você ler uma informação errada, a gente pode gerar uma proteína defeituosa, que isso pode virar um câncer, tá bom? Por isso que as mutações genéticas elas são tão perigosas, porque se a gente muda essas informações, e essas informações elas forem traduzidas e produzidas
proteínas a partir disso, elas vão ser proteínas defeituosas e isso pode levar a um caos no seu organismo, tá? Então, basicamente, a tradução ela envolve decodificar um RNA mensageiro e usar essas informações para produzir um polímero, tá? No caso, uma cadeia de aminoácidos. Então, de forma geral, pessoal, esse polipeptídeo é basicamente uma proteína que foi traduzida ali no material genético, tá? A partir de códons e anticódons, tá? Com a diferença técnica que algumas proteínas grandes são formadas por muitas cadeias. Então, a gente vai ter várias reações dessa acontecendo para formar uma proteína grande, por exemplo, né? Mas, assim, o princípio base dela está aqui, tá? Outro ponto muito importante é sobre a sua regulação da expressão gênica. Então, olha só, a tradução, ela, como eu falei para vocês, ela envolve decodificar ou ler uma mensagem que quem está trazendo essa mensagem é o RNA mensageiro. Então, a gente vai usar essas informações para produzir esses polímeros, né, ou cadeias grandes de aminoácidos. Então, aqui, essa imagem aqui, ela é muito boa para mostrar isso. Ó. Vou até dar um zoom aqui para você ver, né? Eu sei que é repetitivo, mas aqui é assim que vocês vão estar aprendendo. Então, o DNA, dentro do DNA temos um gene, tá? E aí, vamos abrir um parêntese, tá? Antes desse processo acontecer, a gente vai ter um processo chamado splicing, tá? Então, basicamente, quando a gente separa esse gene, a gente vai fazer o splicing. O que é o splicing? Vamos ter partes desse material genético que podem ser lidos, como também tem uma outra parte que ela não adianta ser lida, que a gente chama de material genético lixo, que seriam os introns e os exons, tá? Então, quando a gente faz esse processo de splicing, os introns são excluídos e os exons ficam. Então, toda essa informação útil para produzir uma proteína, ela não vem de todo o gene, ela vem apenas dos exons do gene, tá? Então, aqui, ó, esse processo vai estar acontecendo dessa forma. O material genético, como eu falei, ele vai estar retido aqui, ó, em histonas, ó. E essas histonas vão estar formando a cromatina, tanto fechada como cromatina aberta, tá vendo? Quando a gente quer fazer um processo de transcrição, o que, que vai acontecer? Eu vou desenrolar a parte dessa fita para fazer essa transcrição e gerar um RNA mensageiro. Tá? Esse RNA mensageiro ele vai até o ribossomo, seja livre do citoplasma ou o ribossomo presente no complexo, no retículo endoplasmático, né, que seria um complexo ali maior. E a gente vai ter aqui toda essa tradução acontecendo para a produção de aminoácidos. Esses aminoácidos vão se juntar e, por sua vez, formar proteínas. Tá? Se a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, pós a tradução, essa proteína for modificada, ela pode ser degradada novamente e voltar a ser aminoácidos livres para produzir novas proteínas. Então, nosso corpo, ele é muito inteligente, tá? Se você tem alguma proteína modificada ou já está velha e seu corpo quer renovar, ele basicamente desmonta ela novamente em aminoácidos para o seu corpo poder aproveitar isso aí e produzir novas proteínas, tá? Outro ponto importante também que vocês têm que lembrar aqui, ó. Aqui é o RNA polimerase, tá vendo? Aqui é o fator alfa. E quando esse RNA polimerase ele se liga ao DNA, tá vendo? Ele vai se ligar a uma região de promotor, tá vendo? Então vai ter uma região de promotor. E é aqui que a gente vai começar a ler essas informações. Então, começa a ler aqui do promotor e vou até chegar no terminal. Tá bom? Outro ponto importante que vocês têm que estar lembrando é sobre a sua replicação. Tá? Então, a replicação do DNA é a base da hereditariedade. Então, é assim que você vai passar as suas informações adiante. Tá? Então, é um processo que a molécula de DNA vai dar origem a outras moléculas parecidas, ou seja, é um processo de mitose-meiose, tá? Mais especificamente a mitose. Então, o processo acontece quando a célula se prepara para uma divisão celular. Outro fato sobre a replicação do DNA é que ela é dita como semi-conservativa. Então, parte da célula sempre vai se conservar. E outra parte ela se modifica, por isso que a gente fala que é semi-conservativo. Até porque a gente está fazendo uma célula virar duas iguais. Então, parte é conservada, parte não é conservada, tá? Essa replicação de DNA, pessoal, vai ser um processo de produção de duas cadeias, tá? Então, vai ter dois DNAs ali idênticos sendo formados. Diferente da tradução e transcrição, que a gente abre a fita, copia, né? E depois a gente acaba indo pro... Opa, ligar a tomada aqui o computador, né? Então, só para a gente não ficar aqui no sanhaço. Toda essa parte de replicação de DNA vai acontecer como sendo uma divisão celular, tá bom?
E essa divisão celular, a gente vai estar produzindo tudo em dobro mesmo. Então, toda a célula tem que se duplicar para depois se dividir e virar duas células iguais. Tá bom? Então, dentro do processo de replicação, o que é importante vocês lembrarem, né? A gente tem uma fita aqui, que ela vai ser aberta, né? Como eu falei para vocês, sempre o sentido aqui vai ser 5 linhas, 3 linhas, tá vendo? E o contrário vai ser 5 linhas, 3 linhas, tá? Na forma retrógrada. Então, basicamente, quando a gente vai ter uma replicação do DNA, é replicar mesmo. Eu vou abrir ele como um todo, não mais para copiar. Agora eu vou fazer toda uma fita nova, produzindo dois DNAs diferentes, tá vendo? Um indo para lá, um para cá, a gente vai formar dois DNAs. Então, replicação é quando a gente quer formar dois materiais genéticos. Tradução e transcrição é quando eu vou abrir a fita, copiar, formar o RNA mensageiro para poder fazer a síntese proteica, tá? Replicações, pessoal, acontecem quando a gente está fazendo divisão celular. Então, dentro do ciclo da divisão celular, né, é um processo que vai ter o quê? A célula, após o seu surgimento, né, do processo de divisão, a gente vai dar duas células, por quê? Como eu falei, a gente vai pegar o material genético, duplica ele, né, não é à toa que a gente tem um material genético que é 2N, né? Esse material genético 2N, que seria diploide, ele vai ficar 4N e depois ele volta a ser 2N, ou seja, a gente duplica tudo, depois divide pela metade, tá bom? Que esse processo a gente sabe que é a mitose. Beleza? Então, vamos resumir a mitose? Tá? A gente não precisa falar de toda a mitose, mas vamos resumir porque a gente está falando de replicação. Então, basicamente, a gente vai ter ali, ó, dentro do ciclo celular, a célula está vivendo sua vida. Se ela começou a resolver se dividir, o que vai acontecer? Ela vai se dividir em duas fases, né? A gente vai ter a intérfase, que é toda a preparação da célula para ser dividida, e vamos ter a divisão celular propriamente dita, que seria a mitose, tá? Dentro da intérfase, pessoal, é uma fase o quê? Preparatória. Então, a gente vai ter toda uma atividade metabólica para a célula crescer. Como eu falei para vocês, a gente vai aumentar essa célula para conseguir fazer essa divisão acontecer. Essa intérfase, ela tem 3 etapas até, que seria G1, S e G2, certo? Então, a gente vai ter basicamente a divisão em G1, S e G2. A mitose, pessoal, é um processo de divisão que vai acontecer o quê? Dividir em duas células iguais, certo? Então, para isso, eu tenho que dividir tudo igual. Entenderam? Então, deixa eu mostrar um desenho para vocês aqui. No G1, a célula começa a aumentar de tamanho, então aumenta o citoplasma, aumenta o volume dela. No S, a gente vai dividir, então a gente tem um crescimento e tem a duplicação do DNA. E no G2, a gente vai continuar com esse crescimento e a gente vai ter a preparação final para começar a se dividir. Então, a replicação, de fato, acontece dentro da intérfase na fase S, tá bom? Células que estão em G0 são células que elas nunca entram em divisão celular, que seriam o quê? Por exemplo, células do neurônio. Células do neurônio, elas não se multiplicam mais, tá? Por isso que não usem drogas crianças, ok? Então, a mitose vai ser um processo de divisão no qual a célula dá origem a duas células, como eu falei. Dentro da intérfase, a gente vai ter toda uma preparação que essa célula vai estar aumentando. E aí, quando a gente começa a mitose em si, a gente vai dividir ela em quê? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, né? Então, vamos recordar algumas delas aqui, ó. Depois da telófase, a gente vai ter a citocinese, que seria a divisão da célula propriamente dita. A citocinese ela vai ocorrer durante o quê? A anáfase e a telófase, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Citocinese, que seria a divisão da célula, vai acontecer ali no início da anáfase e vai terminar na telófase, tá? Já o ciclo celular vai apresentar vários mecanismos que vão controlar esses processos, né? Para a gente fazer sempre uma verificação antes de passar para a próxima etapa. Para quê? Para minimizar as chances de acontecer mutações, tá bom? Então, dentro desse ciclo celular, a gente vai ter todo o mecanismo que vai estar regulando esses processos, mas realmente, na maioria das células que são eucariontes, né, esse mecanismo de controle vai atuar em pontos de verificação. Então, assim, quando a gente começa a dividir e vai para G1, tem um ponto de verificação. Entre G1 e S tem outro ponto, entre S e G2, e entre G2 e a prófase também vamos ter esses pontos de checagem, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, a intérfase vai estar preparando toda a célula, replicação do material genético acontece na fase S, e depois a célula se divide, então, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, e a citocinese. E aí vai lembrar, a citocinese começa na fase da anáfase, termina na telófase, tá bom? Não sei se vocês vão lembrar também, mas na prófase a gente vai ter o quê? Descondensação do material genético, surgimento das fibras, né? A gente vai começar a jogar para a periferia os centríolos, né? O material genético ele começa a se condensar para conseguir se dividir,
e ele vai se descondensando quando vai chegando na telófase, tá? Então, para acontecer uma divisão celular, o material genético tem que estar condensado, tem que estar em forma de cromossomos, até para a gente conseguir fazer a divisão desses cromossomos de uma forma mais efetiva, tá? E aí, só para a gente fechar aqui a aula, vamos lembrar alguns conceitos de bioenergética. Então, a bioenergética, ela vai descrever o quê? Toda a transferência e a utilização de energia do nosso sistema biológico. Olha o nome, bioenergética, né? Sendo que esse é um estudo quantitativo das transformações de energia que vai ocorrer dentro das células vivas, tá? Então, todos esses processos de divisão, replicação, tradução, eles vão estar acontecendo gastando o quê? Energia. Essas energias que a gente vai estar vendo em outra aula, depois ali, ciclo de Krebs, na parte bioquímica, né? Ciclo de Krebs, que é a parte da respiração celular, cadeia respiratória. Voltei, pessoal. Então vamos lá, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, né? Voltei, tudo certo, gente. Então, para a gente finalizar a nossa aula aqui, né, como eu estava falando, todos esses processos de replicação, tradução, transcrição, eles vão estar totalmente ali relacionados com a nossa bioenergética, tá? Aqui é só abrindo um gancho para a próxima aula de bioquímica. Então, todos esses processos eles dependem da moeda de troca de energia, que seriam nossos ATPs. Tá? O ATP ele vai ser produzido ali a partir do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, né, que seria a nossa respiração celular. Tá? Então, compreender toda a bioenergética é fundamental na medicina, tá bom? Ela vai auxiliar a gente tanto a entender algumas doenças, alguns transtornos. Tem alguns transtornos que vai gastar demais, outros menos, tá? Então, é interessante também saber desses conceitos, tá? Então, basicamente, a produção de energia da célula é um processo que vai ser o quê? Ele é imbricado em várias condições, como a contração de músculo, síntese proteica, transporte de substância, a replicação. Tudo isso vai depender e vai custar o quê? ATP, custa energia. Tá bom, pessoal? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Desculpa ter interrompido no finalzinho aqui, né? Tá bom? Agora vamos partir para a parte das dúvidas. E, galerinha, dúvidas sobre a aula de hoje? Tranquilo, né, gente? Esse tema, assim, sobre transcrição, replicação.